Olá, pessoal do oitavo ano A, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é a professora Cléo, professora de História. Estou gravando o vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre o roteiro 2 do nosso terceiro bimestre. Então, nós vamos continuar estudando um pouquinho sobre a história do Brasil, agora falando um pouquinho do período regencial. Na semana passada, vocês viram lá nas aulas do Centro de Mídias um pouquinho sobre o primeiro reinado, sobre os governos de Dom Pedro I, e agora nós vamos ver um pouquinho desse período regencial. Alguns pontos precisam ficar claros, eu estou corrigindo as atividades de vocês e foi um ponto que vocês escreveram nas questões que precisa ser esclarecido, tá? Então, a primeira Constituição realizada no Brasil, a própria independência, ela não trouxe grandes transformações para as populações mais pobres do nosso país, tá? Era um sentimento de alguns grupos partidários daquele período, porém, ele não foi consolidado com a primeira Constituição, tá? Lembrem-se, que teve lá o poder moderador, então todo o poder continuou nas mãos aí de Dom Pedro I, a questão da estrutura política permaneceu, porque permanecemos uma monarquia, não nos tornamos república ainda. O voto era censitário, ou seja, quem tinha um poder aquisitivo econômico poderia votar, então não era todo mundo que participavam das escolhas desse período. Tá? Muitos alunos já acharam que teve a independência, Dom Pedro se tornou independente o Brasil de Portugal, houve grandes mudanças. Não, ainda há um longo caminho a ser percorrido para que as mudanças efetivamente aconteçam, tá bom? Então, para essa semana, nós vamos conversar um pouquinho sobre o período regencial. Então, eu quero que vocês assistam a aula da semana passada, tá? Eu até deixei aqui os links do dia 12 e a aula dessa semana, que está falando desse período regencial, né? Então, quando a gente fala período regencial, é o período em que Dom Pedro I volta para Portugal, deixa o seu filhinho aqui com 5 anos para futuramente assumir o governo, e aí nesse período regencial outras pessoas vão governando o país até que o Dom Pedro II atinge aí a sua maioridade. Então, para entender um pouquinho sobre esse período, a atividade proposta é a elaboração de um mapa mental. Então, é uma atividade avaliatória, estou deixando aqui, valendo 3 pontos. E eu quero que vocês elaborem, elencando as principais informações desse período regencial dentro de um mapa mental. Então, para vocês elaborarem um mapa mental, eu estou deixando um vídeo que ajuda a construir um mapa mental e deixei essa imagem que vai nortear você, tá? Então, no meio você coloca o assunto, então o assunto é o período regencial, e as principais informações sobre o período regencial. Você pode fazer colorido, com várias cores, pode ter desenhos, pode colocar imagens, tá? Fique à vontade, mas só se atente ao período histórico que está sendo pedido, tá bom? E aqui eu deixei alguns pontos que vocês podem abordar no mapa de vocês, que é a abdicação de Dom Pedro I, ou seja, quando ele retorna para Portugal, sobre principais características sobre o período regencial, sobre o golpe da maioridade e as rebeliões regenciais, tá? Então, são alguns pontos que vocês podem abordar dentro do mapa mental de vocês. Então, eu deixei aqui textos e vídeos, então aqui tem vários links que vão ajudar vocês a construírem o mapa mental de vocês, tá bom? Depois que vocês finalizarem o mapa, tire uma foto e encaminhe no meu WhatsApp, belezinha? Vocês têm até o dia 2 de setembro para realizar a atividade, acho que eu já deixei aqui em cima a data, então tem um período bom para vocês realizarem a atividade. E qualquer dúvida, chama lá no privado que a professora vai tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Beijos e até mais!